Os países do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, estão agitando o cenário mundial. Eles planejam criar sua própria moeda. Uma jogada ousada com consequências potencialmente enormes para o mundo. O objetivo é desafiar o domínio do dólar americano, a principal moeda global há décadas, o que confere aos US um poder econômico e político significativo. A proposta do BRICS gerou debate e incerteza. Será que vai dar certo? Como os US reagirão? O que isso significa para o futuro das finanças globais? Os próximos meses e anos serão críticos. O mundo observa atentamente enquanto essa nova paisagem financeira toma forma. Os riscos são altos e o resultado permanece incerto. Donald Trump, durante sua presidência, expressou forte oposição ao plano do BRICS, considerando-o uma ameaça direta ao domínio econômico americano. Ele alertou sobre possíveis retaliações caso o BRICS seguisse adiante. Os EUA se beneficiaram muito do status global do dólar. Isso permite que o país tome dinheiro emprestado a juros baixos e financie seus grandes déficits. As empresas americanas também se beneficiam de um comércio internacional mais fácil. A postura de Trump reflete uma preocupação mais ampla nos EUA. Uma moeda BRICS poderia minar o poder do dólar, levando a taxas de juros e inflação mais altas para os americanos. Os EUA estão monitorando a situação de perto e explorando maneiras de manter o domínio do dólar. O resultado desse cabo de guerra financeiro terá consequências globais duradouras. O reinado do dólar americano como moeda de reserva mundial começou após a Primeira Guerra Mundial. A guerra devastou as economias europeias, enquanto os EUA emergiram relativamente ilesos. Isso mudou o equilíbrio de poder econômico. O Acordo de Bretton Woods, em 1944, solidificou o domínio do dólar, vinculando-o ao ouro e tornando-o a moeda para o comércio internacional. Esse sistema durou até o início dos anos 1970. Mesmo após o fim do sistema de Bretton Woods, o dólar permaneceu a principal moeda, devido ao tamanho e à força da economia americana. Os EUA também possuem mercados financeiros profundos e líquidos. Esse domínio dá aos EUA influência significativa sobre os assuntos globais. O país pode impor sanções econômicas e influenciar as políticas de outras nações. No entanto, isso também cria vulnerabilidades para os EUA. Os países do BRICS têm vários motivos para querer reduzir sua dependência do dólar americano. Uma motivação-chave é obter maior estabilidade financeira. O valor do dólar pode flutuar significativamente. Essa volatilidade pode criar incerteza para economias que dependem fortemente do dólar para comércio e investimento. Uma moeda BRICS poderia proporcionar mais estabilidade para essas nações. Outra motivação é reduzir sua vulnerabilidade às políticas econômicas dos EUA. Os EUA podem impor sanções e outras medidas que prejudicam as economias de outros países. Uma moeda BRICS poderia fornecer um grau de isolamento dessas ações. Finalmente, os países do BRICS veem uma nova moeda como uma forma de afirmar seu crescente poder econômico e influência no cenário global. É um símbolo de seu desejo por uma ordem mundial mais multipolar. Seção 5. Um empreendimento complexo. Desafios e benefícios da moeda proposta. Criar uma nova moeda global é, um empreendimento complexo. Os países do BRICS enfrentam numerosos desafios na implementação de sua proposta. Um grande obstáculo é estabelecer confiança e credibilidade na nova moeda. Para que uma moeda seja amplamente aceita, ela precisa ser vista como estável e confiável. Os países do BRICS precisarão demonstrar seu compromisso com políticas econômicas sólidas e governança transparente. Outro desafio é a complexidade técnica de criar um novo sistema financeiro. Isso inclui a criação de câmaras de compensação, sistemas de pagamento
e outra infraestrutura necessária para uma moeda funcional. Apesar dos desafios, uma moeda BRICS bem-sucedida poderia trazer benefícios significativos. Poderia reduzir os custos de transação, promover o comércio e proporcionar maior estabilidade financeira para os países membros. Seção 6. O caminho a seguir. Implicações globais potenciais de uma moeda BRICS. O surgimento de uma moeda BRICS viável poderia ter implicações de longo alcance para a economia global e a paisagem geopolítica. Poderia levar a uma ordem mundial mais multipolar, com domínio reduzido dos ecossistemas. Um resultado potencial é uma mudança nas reservas de moeda. Os bancos centrais em todo o mundo atualmente detêm uma parte significativa de suas reservas em dólares americanos. Uma moeda BRICS poderia fornecer uma alternativa viável, levando a uma diversificação das reservas. Essa mudança poderia reduzir a demanda pelo dólar americano, potencialmente levando a taxas de juros e inflação mais altas nos Estados Unidos. Também poderia diminuir a eficácia das sanções americanas, já que os países teriam mais opções para realizar transações internacionais. A ascensão de uma moeda BRICS também poderia levar ao aumento do comércio e do investimento dentro do bloco BRICS e de outros países em desenvolvimento. Isso poderia acelerar ainda mais a ascensão econômica dessas nações. Seção 7. Ganhadores e perdedores. Examinando o potencial impacto econômico. A introdução de uma moeda BRICS provavelmente criaria ganhadores e perdedores na economia global. As economias emergentes, particularmente dentro do bloco BRICS, podem se beneficiar mais. A redução da dependência do dólar americano poderia levar a custos de transação mais baixos e aumento das oportunidades comerciais para essas nações. Também poderia fornecer-lhes maior proteção contra a volatilidade do dólar americano. Por outro lado, a economia americana poderia enfrentar desafios à medida que seu domínio financeiro global é desafiado. Um dólar mais fraco poderia levar a uma inflação e taxas de juros mais altas, potencialmente desacelerando o crescimento econômico. O impacto sobre outras economias desenvolvidas é menos certo. Elas poderiam se beneficiar de um sistema financeiro global mais diversificado, mas também poderiam enfrentar maior concorrência de economias em ascensão. Seção 8. Uma nova ordem mundial. As mudanças geopolíticas de um sistema monetário multipolar. A criação de uma moeda BRICS tem o potencial de remodelar a paisagem geopolítica global. Poderia contribuir para uma mudança de um mundo unipolar, dominado pelos Estados Unidos. Uma ordem mundial multipolar, com vários centros de poder, poderia emergir. Essa nova ordem poderia ser caracterizada por maior cooperação e concorrência entre as principais potências, como os países do BRICS e os EUAR. As instituições de governança global existentes, como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, podem precisar se adaptar a essa nova realidade. Reformas poderiam ser necessárias para dar maior voz e representação às economias emergentes. A transição para um sistema monetário multipolar provavelmente será gradual e complexa. Resta saber como a ordem global existente se adaptará a essa mudança potencial na dinâmica de poder.